Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso do Prolímpico Nível A Sem Mistérios. Eu sou o Alan e hoje eu vou falar para vocês sobre outros tópicos da Olimpíada do Nível A, tá? Lembrando que nas Olimpíadas do Nível A nós temos três áreas principais, que são a aritmética, a geometria e a combinatória. Nesse curso nós estamos passando por cada um dessas áreas e dividindo as áreas por tópico, subcategorizando a área por tópico, ok? Essas áreas elas vão se estender posteriormente para os níveis mais altos, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E alguma coisa vai chegar até no nível universitário também. Claro que os problemas serão diferentes, né? Porque quando você chegar no nível universitário, que vai ser cobrado de aritmética, é totalmente diferente do que é cobrado de aritmética no nível A. Nos níveis posteriores, no nível 1, 2 e 3, né, que são os níveis, digamos, principais da Olimpíada de Matemática, existe também a área de álgebra, que conta com objetos algébricos, variáveis, esse tipo de coisa, equações, sistemas. E isso não aparece muito no nível A, tá? Então, se você treina alunos de nível A e de nível posterior, né, nível 1, 2 e 3, é possível que você consiga conectar os conteúdos do nível A com o do nível 1, por exemplo. É só uma área que não vai ser contemplada, né, que é a álgebra. Ou seja, nível A é uma boa introdução para as Olimpíadas de Matemática mesmo, tá? Para os níveis posteriores. Na aula passada nós falamos sobre aritmética, sobre as 4 operações, equações e frações. Equações em níveis posteriores vai virar um assunto de álgebra, mas por enquanto a gente vai tratar como um assunto de aritmética. Hoje nós veremos geometria. Geometria que vai passar por problemas do tipo régua-variação, que são problemas de comparação essencialmente, ok? Problemas de distância, bom, o nome já diz tudo, né? E problemas de percepção geométrica. Percepção geométrica são aqueles problemas em que você tem uma estrutura, uma figura, e você quer entender o que acontece se você mexer nela, se você girar, se você deslocar. Isso é a área de geometria. A área de combinatória nós veremos no próximo vídeo, né, na próxima aula, ok? Então vamos aos problemas de geometria. Então, pessoal, o primeiro tipo de problema que nós iremos considerar são os problemas de régua e variação. Esses problemas, quando você olha inicialmente, em alguns casos parecem ser problemas algébricos. De fato, eles até são problemas algébricos, mas existe uma estratégia de solução que é bem eficiente para a compreensão do aluno, né, aluno mais novo, e que ela tem um viés muito geométrico, que é basicamente a ideia de você construir uma régua. Você constrói um valor de referência, observa o valor final e faz a comparação, ok? Nesse primeiro problema, nós iremos fazer isso. Como já estamos seguindo essa estratégia, né, nós usaremos a estratégia de fazer os problemas da prova de 2018 e, a partir deles, nós iremos entendendo as ideias que serão apresentadas nesse curso. Bom, o enunciado do problema é o seguinte. Quando a irmã de Geraldo nasceu, ele tinha 5 anos. Hoje, sua irmã faz 9 anos. Quantos anos tem Geraldo? Quantos anos Geraldo tem? Essa pergunta, você pode notar que não é uma pergunta muito geométrica, né? Você tem idades, você quer comparar idades, e você não tem nem nada de segmento, de figuras. E por que esse é um problema de régua / variação? Variação é até intuitivo que ele seja de variação. Mas por que de régua? Porque na solução nós iremos construir esses valores por meio de uma régua, tá? Nós iremos construir uma régua na qual nós iremos graduar esses valores e obter uma resposta. Essa ideia ela não é tirada do nada, né? Ela é uma ideia um tanto quanto utilizada já em outros contextos, quando nós construímos a reta real, por exemplo. Na reta real, nós colocamos os números ordenados da esquerda para a direita, certo? E, a partir daí, nós temos uma representação geométrica dos números reais,
ou mais basicamente dos números inteiros, naturais, né, que são as versões mais simples aí. E nesse caso, o que nós temos sobre Geraldo é que, vamos fazer aqui uma régua, né? A régua que representa as idades. Quando você tem... Quando Geraldo... Opa, quando a irmã de Geraldo nasceu, ele tinha 5 anos. Então, no início da nossa graduação, o Geraldo tem 5. Se a irmã dele nasceu nesse momento, quer dizer que ela tem 0. Ok? Hoje, sua irmã faz 9 anos. Se a irmã de Geraldo faz 9 anos agora, vamos representar isso aqui em cima da reta também. Nós temos que a irmã de Geraldo tem 9 anos. Ok? Então, do 0 para o 9, se passaram 9, né? E a pergunta é, quantos anos tem Geraldo? Bom, aqui nós temos essa variação. Se foi de 0 para 9, a variação é 9. Ok? É por isso que nós tratamos o tipo de problema como régua ou variação, né? Aqui você saiu do 0 e foi para o 9. Então, qual a idade de Geraldo? Quantos anos Geraldo tem? Você tem que ter a mesma variação para o Geraldo, né? De quando a irmã dele nasceu até o momento de hoje. E essa variação é 9, se você tinha que o inicial era 5, o atual vai ser 5 mais 9, que é 14. Ok? Pronto, então a resposta é 14. Enfatizando, né? Qual foi a ideia que nós usamos aqui? Nós transformamos um problema algébrico, um problema aritmético, em um problema geométrico. Ok? Por que fazer isso, né? A priori, você poderia simplesmente ter pensado, se tinha 5, se tinha 0 foi para 9, variou 9. Se tinha 5 e variou 9, foi para 14. Ok, isso é compreensível e é factível. O ponto é que, se você é um aluno, digamos, do nível A, ter uma visão geométrica, né, ter uma coisa concreta para você observar, torna a solução mais simples, ok? E a ideia de você pensar em problemas olímpicos é tentar caminhar pelas estradas mais simples também. Porque se você tenta fazer os problemas... se você não busca caminhos simples, alguns problemas ficam de fato muito complicados. Outro fato importante sobre esse tipo de problema é que ele cai no nível 1, certo? Então, se o aluno começa a treinar esse tipo de problema, esse tipo de ideia, já no nível A, quando ele chegar no nível 1, ele vai estar bem preparado e vai conseguir interpretar e resolver problemas de maneira bem mais eficaz, certo? Moral da história, construa uma figura para representar a variação dos valores que a questão dá, certo? Vamos para o próximo problema. O segundo problema, ele é um problema de régua, mais literalmente, né? O enunciado é o seguinte: Matilde mediu a altura de uma figurinha com um pedaço de régua graduado em centímetros, como mostra a figura. Qual é a altura da figurinha? Bom, esse tipo de problema é o que motiva o nome da classe de problemas, né? Que são os problemas de régua ou variação. Porque eles dão essa variação explicitamente por meio de uma régua. Esse tipo de problema também é muito comum no nível 1 e a ideia é exatamente a mesma que nós vimos no problema 1. Você tem um valor inicial, que nesse caso é o 16. Você tem um valor final, que é o 20. E você quer saber aqui a variação. Bom, a variação vai ser o valor final menos o valor inicial. O valor final aqui é 20. O valor inicial é 16. Então a variação vai ser 20 menos 16, que é 4. A resposta é letra D, 4. Ok. E como esse problema poderia ser extrapolado para ter novas ideias e para níveis mais avançados? Esse tipo de problema no nível 1, por exemplo, que surge muito, ele pode colocar coisa do tipo, em vez de você colocar a figurinha já nos valores inteiros, né, que fica fácil de fazer a conta,
Ele poderia, por exemplo, colocar a figurinha, o topo da figurinha nesse tracinho aqui e a base da figurinha nesse tracinho aqui. E aí, nesse caso vai dar 4 também a resposta, mas já fica um pouquinho mais complicado de calcular a variação. Essencialmente você tem que... Bom, uma estratégia ingênua seria simplesmente contar a quantidade de tracinhos, mas isso aí daria muito trabalho. Uma estratégia secundária é, se a figura começa no verde e termina no outro verde, ou de cima ou de baixo, né? Tanto faz se onde começa ou onde termina. Mas se a figura vai de verde a verde, você pode observar o quanto você tem que deslocar para chegar na parte inteira aqui. Então, se você deslocar 1, 2, 3 tracinhos, vou colocar de laranja, você chega no inteiro. Se você deslocar 1, 2, 3 tracinhos, você chega em outro inteiro. E aí fica fácil de fazer a conta, né? Inteiro menos inteiro. Essa é uma forma de ver. Se você tiver também, se está nos níveis mais avançados, né? Poderia simplesmente dizer, isso aqui é 20 centímetros, 19 centímetros e 0,7 e subtrair de 15,7 também. É outra possibilidade. Outra possibilidade é, bom, o que é que falta para chegar no 20? Que é análogo, né? O que é que falta para chegar no 20? O que é que falta para chegar no 16? Então, se eu somar o mesmo valor, você vai ter que o verde menos o outro verde vai ser o 20 menos 16. Essencialmente, você está usando aquela ideia algébrica de somar e subtrair o mesmo número que você estaria simplesmente adicionando um zero na expressão. E depois utilizando a comutatividade dos números, né? Isso pensando abstratamente, tá? Mas pensando concretamente, o que você pode ver é que se eu desloquei um pouquinho para baixo, eu desloco a parte de cima um pouquinho para baixo. Se eu desloquei para cima, eu desloco para cima. Quando você só está interessado na variação, esses movimentos eles não afetam no comprimento da figura. Então você vai ter o mesmo resultado em casos diferentes. Então, em resumo, esse problema aqui é um problema concreto de régua, porque de fato tem uma régua no enunciado. Mas as ideias que a gente usou para resolver ele foi a mesma ideia de variação que nós vimos no problema anterior. Então, como é que calcula a variação? Olha o valor final, subtrai do valor inicial. Quando esses problemas são extrapolados para a física, por exemplo, você pode ter aquela cálculo de diferença de espaço ou de posição do movimento uniforme. Então, esse tipo de problema ele já introduz muitas ideias para o aluno que vão ser carregadas para o resto da vida matemática dele, certo? Então, esses problemas são bem importantes de ser trabalhados, porque eles vão fortalecer muito a cultura do aluno. Beleza? Sobre esse problema, a priori é isso, então vamos passar para o próximo problema. O nosso próximo problema é o seguinte. A turma de Tiago e Maria foi colocada em fila. Maria tem 17 colegas atrás dela e um deles é Tiago. Tiago tem 14 colegas à sua frente e um deles é Maria. Há 5 alunos entre Tiago e Maria. Quantos alunos tem a turma? Bom, novamente nós iremos usar a ideia de régua, né? De representar quantidades em cima de uma reta. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho decente. Consegui. E agora nós queremos representar uma fila, a quantidade de pessoas de uma fila, utilizando essa régua. Vamos colocar dois valores, dois representantes importantes aqui, que é o final da fila, primeira pessoa da fila lá no final, e a frente da fila. Bom, estamos representando implicitamente aqui, né, que a fila está ordenada da esquerda para a direita, que é a representação usual numérica, né? Então vamos colocar aqui final e a frente. Ok. O que é que nós temos de informação aqui? Maria tem 17 colegas atrás dela. Então, se nós colocarmos a Maria aqui, existem 17 pessoas
do final da fila até imediatamente antes de Maria. Então, até, digamos, a pessoa aqui de trás. Você tem 17 colegas. E, além disso, se a gente colocar o Tiago... Bom, e uma dessas pessoas é o Tiago, né? Então, vou colocar o Tiago, digamos, por aqui. Tiago. Na frente do Tiago, você tem 14 pessoas. E um deles é a Maria. Então, deixa eu arrastar esse desenho. E colocar 14 pessoas aqui. Que vai ser a pessoa imediatamente à frente do Tiago até o início da fila. 14 pessoas. Ok? Próxima informação. Há 5 alunos entre Tiago e Maria. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. E agora nós queremos saber quantos alunos tem na turma. Lembrando, né? Todos os alunos da turma foram colocados nessa fila, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Nós podemos descobrir quantas pessoas estão atrás de Tiago e nós podemos descobrir quantas pessoas estão na frente de Maria. Se a gente descobrir quantas pessoas estão atrás de Tiago, quantas pessoas estão na frente de Maria, a gente sabe que Tiago está na fila, Maria está na fila e sabe quem está no meio, nós saberemos a quantidade total de pessoas, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar de verde toda essa informação que já foi dada e vou usar o vermelho para informações que nós formos obtendo a partir de agora. Vou colocar isso aqui em verde, de Tiago até Maria está verde. Lá. E agora nós queremos descobrir informações. Quantas pessoas estão atrás de Tiago? Bom, atrás de Maria tem 17 pessoas e uma delas é Tiago. Entre Tiago e Maria você tem 5. Com Tiago você tem 6. Então, nesse pedaço, do final da fila, até imediatamente antes de Tiago, você vai ter 17 menos 6, que vai ser 11 pessoas. Novamente, o que foi que aconteceu aqui? Vou pegar o lápis. Nós tínhamos 17 pessoas no total aqui, atrás de Maria. Daqui para cá tem 17 pessoas, que é esse valor aqui, certo? 17. Nesse pedacinho aqui, nós temos 5 pessoas. Eu vou pintar o Tiago de vermelho também, para não ficar confuso, porque parece que o Tiago é outro membro, né? Vou pintar ele de azul. Pronto. Entre Tiago e Maria, nós temos 5. No total, nós temos 17. Tiago conta mais uma pessoa, né? Então, de Tiago até antes de Maria tem 6. E o total é 17. Então, aqui é o que falta para 17, que dá 11. Certo? E a mesma ideia a gente vai usar de Maria para frente. Então, bom, o problema já acabou aqui, tá, gente? Mas eu vou continuar mostrando como calcular aqui a parte da frente. Nós temos que de Tiago até Maria existia... A frente de Tiago tem 14 pessoas. Entre Tiago e Maria tem 5 pessoas. Certo? Então, Maria até a parte da frente vai ser 9 pessoas. Na frente de Maria tem 8, no caso. Então, nesse pedaço aqui, eu vou colocar em laranja, tem 8 pessoas. E aí vamos contar tudo, né? Vamos usar o cinza para contar tudo. Você tem 11 atrás, com o Tiago 12, mais 5,
que vai dar 17, com Maria 18, com mais 8 pessoas na frente de Maria 26. Certo? Uma forma mais simples de fazer essa conta. Quando nós descobrimos quantas pessoas havia atrás de Tiago, a gente já sabia quantos tinha na frente de Tiago, né? Então, atrás de Tiago tem 11, na frente de Tiago tem 14, com Tiago vai dar 26, certo? Então não precisava calcular completamente o que estava à frente de Maria, por isso que eu tinha dito, ó, o problema já acabou. Bom, e essa aqui é a solução, né, desse problema particular. Vamos refletir um pouquinho para ver o que é que a gente consegue extrair desse problema. O ponto desse problema aqui, que a mensagem dele, né, para o aprendizado geral, é que quando você conhece interseções, por exemplo, você consegue determinar. Você conhece a interseção e você conhece o todo. Então você consegue determinar cada pedaço, tá? Vou fazer um desenho aqui, que é o que a gente chama de diagrama de Venn, que serve para você determinar a quantidade de elementos em conjuntos, ou interpretar conjuntos. Basicamente, o que a gente tinha aqui era as pessoas entre Maria e Tiago. Aí aqui você tinha as pessoas no conjunto cinza, tá Maria e Tiago, né? Esse conjunto verde aqui, digamos, ele é quem está atrás de Maria, e o conjunto vermelho é quem está à frente de Tiago. Então, se você sabe o cinza e o verde, você sabe a parte externa aqui que eu vou pintar de azul. Eu vou tirar o verde e vou pintar de azul. Então, o cinza mais o azul é basicamente atrás da Maria. E o cinza com o vermelho seria como se fosse na frente de Maria. Não é exatamente porque a gente tem que encontrar Maria, tem que encontrar Tiago também, tá? Mas a ideia é essa, ó, que você conhecia cada pedacinho do conjunto. Então você sabe representar o conjunto completamente. Certo? Novamente, esse é um problema que, olhando a cara dele, não remete diretamente à geometria. Você não tinha uma geometria muito clara. Mas a ideia de construir uma régua para fazer as comparações ajuda bastante, certo? O desenho ficou carregado, você poderia fazer um desenho menos carregado, né? Simplesmente, sem colocar todos esses segmentos. Vou fazer aqui o desenho para vocês verem. Só colocando os valores, tá? Então, vamos lá. A primeira parte vai ter que carregar mesmo, né? Porque tem muito o que fazer. Mas, ó, entre Tiago e Maria, você sabe que tem 5 pessoas. Não precisa carregar o desenho colocando o valor todo, né? Você poderia só colocar que aqui é 5. Atrás de Maria tem 17. Então, você sabe que tem 5 aqui, tem Tiago 1, então aqui você já sabe que vai ser 11. 11. Tiago conta também, tá, gente? Então, 12. Maria conta. E na frente de Tiago tem 5 mais Maria mais 14. Então, vai dar 9. 9 não, 8, né? Porque tem Maria. 8. Certo? Ficaria uma versão menos carregada também da figura. Esse tipo de estratégia também de pensamento é que de verificar qual é a melhor forma de escrever a figura. Isso também é importante. Isso é uma coisa que tem que ser enfatizado para o aluno e, na verdade, você só vai aprender isso na prática, né? O aluno só vai aprender isso na prática. Beleza? Então, esse é o terceiro problema e vamos para o próximo problema. Bom, o segundo tipo de problema com o qual nós iremos lidar são os problemas sobre distância. Aqui nós vamos usar aquela máxima, né, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Essa ideia é bem importante nesse tipo de problema, mas vão existir problemas de distância que vão ser um pouquinho mais algébricos. Vamos começar com esse exemplo para representar essa primeira ideia da menor distância ser a reta, e em seguida nós veremos outros problemas com outras ideias. O problema é o seguinte: qual dos caminhos abaixo é o mais curto entre a escola e o circo?
ok? Queremos saber qual é o menor caminho dos escolhidos, né, dos representados na figura, que leva da escola ao circo. Primeiramente, como é que a gente vai fazer isso, né? Quais são as ideias que nós temos? Quando você quer minimizar o caminho, o ideal é que você minimize a quantidade de retornos que você faz. Então, se você ficar indo e voltando, você acaba andando mais do que se você for diretamente, certo? Outra coisa é a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ó, se nós formos comparar o caminho, vamos de cima para baixo, né? O caminho é com o caminho D, por exemplo, o caminho é ele, que é o laranja, ele vai lá para cima, então ele andou uma altura grandona, para depois ter que voltar essa altura toda, certo? Enquanto isso, o caminho D, que é o vermelho, ele sobe um pouquinho também, mas ele sobe bem pouquinho, né? Bem menos. E ele desce aqui no final, a altura que ele subiu. Essencialmente, onde é que a gente pode usar a menor distância entre dois pontos é uma reta? Você pode usar no sentido de que o quanto você sobe, o quanto você desce. Então, digamos que você queira ir, vou marcar em pontos verdes aqui, você queira ir do ponto verde A para o ponto verde B. Você poderia subir e voltar. Então, você não gerou o segmento de reto do ponto A para o ponto B, né? Você fez uma trajetória grandona e voltou. Ou você poderia simplesmente fazer o segmento do A para o B. Certo? Isso daqui é a ideia de ir e retornar, né? E a outra coisa também é que você é relacionado com menor distância em uma reta. Se você fizer curvas, você tem aqui um segmento. Se você curvou, você aumentou a distância, certo? Aqui você está como se estivesse gerando uma curva desse ponto para esse ponto. Que você sobe lá para cima, tem que subir para cima, né? Aí desce e vem para cá. Então, em vez de pegar só essa retinha, você fez um sobe e desce, certo? Perdeu a menor distância entre dois pontos, seu a reta. Em resumo, entre o D e o E, com certeza o D é mais curto. Beleza? Isso é intuitivo, né? Você consegue bater o olho e ver que o caminho D é menor do que o caminho E. O que eu estou explicando, essencialmente, é que isso tem um fundamento geométrico, né? Isso tem uma explicação concreta. Algo além da sua intuição. Beleza. Agora, como é que a gente pode usar essas ideias também comparando outros caminhos, né? Uma ideia de resolução desse tipo de problema. Você pode bater o olho, ter uma intuição e descobrir qual é o caminho mais curto na intuição e depois verificar, comparar esse caminho com todos os outros. Essa é uma estratégia de resolução de problema. Você vê a opção que é mais provável e para ter certeza você comparar ela com as outras. Vamos comparar agora o caminho D com o caminho C. O D parece ser o mais curto, né? Você olha para ele, parece mais curto. Se você comparar com o cinza, o que está acontecendo? O cinza, ele anda para frente, assim como o D faz aqui. O cinza anda para frente nesse pedaço. O D também faz isso. O cinza, ele tem um pedacinho aqui no meio, que corresponde ao meio do vermelho. E subindo e descendo, os dois têm isso também. Agora o cinza sobrou um pedaço ainda. Tem esse pedaço cinza. Então, podemos comparar os dois comprimentos dessa forma. Certo? Você vê aquilo que cada um andou e vê o que sobrou no outro. Vamos a essa ideia na parte que nós já fizemos. Nós poderíamos ter usado ela também, né? Que é o seguinte, ó. O vermelho sobe, o laranja sobe. O vermelho anda para frente, o laranja anda para frente. Esse pedaço e esse pedaço.
o vermelho desce, o laranja desce. Só que o laranja ainda sobrou pedaço, certo? Mas é a mesma estratégia que a gente usou do vermelho com o cinza. Vamos fazer a mesma estratégia do vermelho com o azul. Deixa eu escolher uma cor adequada aqui, né? O vermelho anda um aqui, o azul anda um aqui. O vermelho vai para frente. O azul vai para frente. Nesse pedaço, nesse pedaço, nesse pedaço. O vermelho desce, o azul desce. Então no azul sobrou várias partes. Ou seja, o azul é maior. Então o vermelho está ganhando até agora, né? É meio intuitivo também que o vermelho vai ganhar do verde, porque o verde ele se parece um pouco com a estratégia do laranja. Mas vamos fazer só porque nós somos pessoas formais. Ó, o vermelho sobe, o desloca na vertical, o verde se desloca na vertical, uma altura correspondente. O vermelho vai para frente, o verde vai para frente, uma distância correspondente. O vermelho desce, ou anda na vertical de novo, o verde anda na vertical, uma distância correspondente, mais ou menos correspondente. E aí sobrou muito verde. De fato, o vermelho é o caminho mais curto. Então a resposta vai ser item D. Esse problema também é da prova de 2018, né? E, assim, você pode olhar para esse problema e já pensar, mas é muito intuitivo, né? Não precisava fazer uma análise completa dessas. Na prova, de fato, o aluno não precisa fazer uma análise completa dessas, né? Se ele já tem uma intuição muito clara, bateu o olho, viu que o vermelho é mais curto, então ele é mais curto mesmo. Ou, não é que a intuição vai garantir, né? Mas acelera a resolução de prova. Se está sem tempo, faz isso. Se tem tempo, aí você vai fazendo com cuidado. Outra coisa sobre estratégia de prova, né? Você vê o caminho laranja e o vermelho. Com certeza, o laranja é maior do que o vermelho. Porque o laranja, ele meio que contém a região vermelha, né? A região que você gerou aqui pelo vermelho está contida no laranja. O verde aqui, dá pra ver que ele é muito maior do que o vermelho. O azul, dá pra ver que é muito maior que o vermelho. Então, talvez, o que gerasse dúvida fosse o vermelho com o cinza, né? Que é o C. Nesse caso, para ter uma estratégia de foco, né? Você poderia simplesmente, vou comparar esses dois que parecem os menores, porque os outros já são claramente, para mim, maiores. Estratégia de resolução de prova, fazer isso, né? Focar naquela parte que, digamos, é a dificuldade. A parte fácil você já entendeu, você já sabe, foca na dificuldade. E aí, resumindo, né? Quais são os pontos? Se você tiver... Quais são as questões, né? Se você tiver 2 pontos, a menor distância entre eles vai ser uma reta. Então, se você curvar, você aumentou a distância. A outra coisa, se você quer sair de um ponto e chegar no outro andando o mínimo, você tem que ser direto, né? Você só vai de um ponto para o outro. Você evita fazer caminhos de ida e volta. Então, você evitaria subir e voltar. Ok? Se você sobe e volta, você ganha distância. Então, você perde proximidade. Essas são as ideias principais desse problema. Menor distância de 2 pontos é uma reta e vá diretamente. Vamos diretamente agora para o próximo problema. O próximo problema é o seguinte. A figura mostra o caminho entre as cidades de Serra e Itaquaral. Uma parte da estrada está interrompida para obras, indicada pela linha tracejada, e os viajantes devem passar pelo desvio. Quantos quilômetros a mais os viajantes terão que andar por causa do desvio? Bom, esse problema ele é um problema de distância, mas ele, de certa forma, também é um problema de régua, né? Porque você está com um caminho, ele vai dar uma distância, né? Que é um valor de referência, um valor inicial, e você, por causa do desvio, você vai ter outra distância, que vai ser um valor final. E você quer saber o quanto a mais vai ter que ser viajado, ou seja, a variação. Qual vai ser a variação? Então, nesse sentido, você pode interpretar o problema como um problema de régua. Mas também é um problema de distância, porque aqui nos cabe enfatizar, né, abre a oportunidade de enfatizar
que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então você teve o desvio e você, em vez de pegar uma reta, você pegou um caminho mais irregular aqui, que tornou a trajetória maior, ok? Bom, vamos olhar isso aqui como sendo um problema de régua a priori. Você tem que, o seu valor inicial, ele é a distância total de Serrinha a Taquaral. Essa distância, ela teria que ser percorrendo primeiro esse caminho laranja, o caminho tracejado e depois a segunda parte laranja. Agora, quando você pega o desvio, você vai pegar esse pedacinho verde, mais esse pedacinho verde, mais esse pedacinho verde. Isso para substituir o tracejado. O caminho laranja, ele vai ser comum aos dois caminhos, porque não importa qual caminho você pega, você vai ter que pegar o caminho laranja, chegar na hora do desvio ou do caminho original, e depois voltar para outra parte laranja. Então, como isso aqui é a mesma coisa para os dois, ele não afeta na variação. E aí a gente pode considerar o valor inicial, vou colocar em cinza para combinar com a cor do tracejado, em preto mesmo. O valor inicial vai ser 40, né? Enquanto que o valor final vai ser o 20 mais 50 mais 30. Vai ser igual a 20 mais 50 mais 30. 20 mais 50 é 70, 70 mais 30, 100. Então o valor final vai ser igual a 100. E a unidade, obviamente, é quilômetros, né? Porque está tudo sendo medido em quilômetros aqui. Bom, a priori a gente poderia olhar, o valor final é 100, a resposta é 100. Não, né? Porque o que a gente quer não é o valor final. O que a gente quer é a variação. Inclusive, lembrando que esse valor final, ele não é o valor final de Serrinha a Taquaral. Ele é o valor final da distância que a gente vai ter que percorrer nesse pedacinho aqui, certo? Então, a variação, que é o nosso interesse, que é igual ao valor final menos o valor inicial, vai ser 100 menos 40, e isso dá igual a 60. Item E, ok? Bom, quais são as mensagens que nós temos nesse problema? O que é que a gente aprende com ele? O que é que a gente pode extrapolar? Primeira coisa, se você mudar o caminho em um trecho, né? Você não mudou o caminho todo, você mudou o caminho no trecho. A variação que você vai obter observando só o que está mudando naquele trecho. Todo o resto está igual, então ele não afeta na variação, porque você vai subtrair uma coisa que é igual a ela mesma. E quando você faz isso, dá zero. Beleza? Então, observamos aqui o trecho e calculamos a variação. ênfase. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, ir direto é melhor do que fazer desvios. Ou melhor no sentido, né? É melhor de ser mais curto. É mais curto do que fazer desvios. Beleza? Problemas de desvio, problemas de variação, são problemas que remetem também à régua, tá? Apesar desse aqui, a gente ter um problema focado em distância, você quer saber uma coisa sobre a distância, quer saber comprimento de um, comprimento de outro, comparar, é um problema de mudança, né? Você tem uma variação de fato, beleza? Então, essas são as ideias desse problema, um problema de variação, que também é um problema de distância, e vamos para o próximo problema. O próximo problema, ele não vai ser da prova de 2018, ele é da prova de 2021. Esse problema, você vai ver que ele é um problema de distância, novamente com régua. Então, de certa forma, você pode conectar muito bem as coisas, né? Faz todo sentido o problema de distância estar conectado com o problema de régua, porque réguas medem distância, tá? E vamos entender esse problema aqui e aplicar as ideias. Uma andorinha, um bem-te-vi e um canário pousaram em 3 postes ao longo de uma rodovia. A andorinha pousou no poste que está a 380 metros do início da rodovia. O bem-te-vi pousou no poste que está a 450 metros do início da rodovia, bem no meio entre a andorinha e o canário. Quantos metros do início da rodovia pousou o canário? Bom, essa distância aqui a gente vai poder calcular via as mesmas ideias de régua, certo? Os problemas de distância são como problemas de réguas concretos, tá?
Então, vamos lá, vamos pensar aqui. A tua andorinha, ou a andorinha do problema, né? Está a 380 metros do início da rodovia. Então, ela está aqui 380. O BTV pousou a 450 metros do início da rodovia, bem no meio entre a andorinha e o canário. Então, o BTV está aqui. O primeiro foi a andorinha, segundo o BTV. E em seguida você tem o canário, que tem que estar em algum lugar que você sabe que faz com que o BTV fique entre ele e a andorinha. Exatamente no meio. Agora, bom, basicamente ideias de régua. Você tem que uma distância aqui do canário, do BTV à andorinha. Essa distância você pode calcular simplesmente fazendo essa diferença aqui. Você tinha 450 a distância do BTV ao início. Você tem 380 a distância da andorinha ao início. Então, o total vai ser 450. O total não, né? A variação aqui vai ser 450 menos 380. E essa variação, então, vai ser 70. Novamente, 450 menos 380 igual a 70. Bom, se o canário e a andorinha faz com que tenha o BTV no centro deles dois, né, na metade da distância, ou seja, se o BTV está à mesma distância da andorinha e do canário, porque ele está bem no meio, quanto vale a distância do BTV ao canário? Essa distância tem que ser a mesma do BTV à andorinha, que é 70. Certo? E aí, o que é pedido de fato é a posição do canário, né? Em que distância do início da rodovia o canário pousou. E aí, o que você vai ter é o seguinte. Você tem a posição do BTV, 450 metros do início da rodovia. E tem a posição do canário, que está a 70 metros do BTV. A posição do canário em relação à rodovia vai ser 450 mais 70. Vamos lá, escrever isso. Então, a posição do canário vai ser igual a 450, colocar dois pontos, né? Vai ser 450 mais 70. Isso vai dar 520. A resposta, item D, 520. Bom, e aí qual é a mensagem desse problema? Você quer descobrir... Esse é um problema em que você, de certa forma, aplica várias vezes aquela ideia de régua, né? É um problema de distância, porque você quer medir distâncias, que é uma coisa bem recorrente em Olimpíada de Matemática. Nível 1, então provavelmente vai ser uma ótima referência para o nível A. E aqui você está usando a ideia de régua várias vezes, certo? Você usou a régua com a andorinha e o BTV, você usou a régua com o BTV e o canário, e você está usando a régua para medir a distância das aves, né, dos pássaros, até o início da rodovia. Então, é uma iteração repetida várias vezes da ideia de régua, tá? Para calcular a distância. Lembrando que problemas de distâncias e problemas de régua estão muito conectados. Então, talvez, essencialmente, você vai ver que a maioria dos problemas de distância são problemas nos quais você vai usar a régua para resolver. Beleza? Bom, espero que esteja claro. Vamos para o próximo problema. Agora nós vamos entrar em outra classe de problemas, que são os problemas de percepção geométrica. Esse tipo de problema são os problemas mais simples em um sentido, né? Porque eles meio que não precisam de muita teoria. Eles funcionam até como problemas de jogo de lógica, né? Esses joguinhos que surgem em revistas arbitrárias, nos quais você quer descobrir alguma coisa por meio de uma informação. E aí, o que acontece? Quais são os tipos de problemas que podem surgir nessa classe, né? São problemas de posição relativa, problemas do que acontece quando você gira a figura, quando você translada a figura, quando você move coisas.
Esses são os problemas nos quais você tem uma percepção, uma imaginação para mover as peças ou para interpretar a posição das peças vai fazer diferença, certo? Não tem uma teoria muito clara, né, para problemas de percepção geométrica. São mais coisas sobre observação. É mais uma coisa de verificar se a pessoa está atento ao que a figura oferece de informação para o problema, ok? Bom, vamos começar com esse problema da prova de 2018, né? E o problema diz o seguinte: 5 quadrados de papelão foram colocados um a um sobre uma mesa, de acordo com a figura. Em que ordem os quadrados foram colocados na mesa? Vamos lá. Como é que a gente vai interpretar isso, né? Como é que a gente pode saber em que ordem foi colocado os papelões? Só olhando a posição do papelão, dá para saber isso? Dá. Porque, naturalmente, quando você tem um objeto e vai colocando na mesa um a um, né? Se são objetos sólidos, o que chegar primeiro vai ficar mais embaixo. Você vai colocar o primeiro, o segundo vai por cima, o terceiro vai por cima do segundo. Então, o que a gente pode fazer aqui é comparar posições relativas entre os objetos. E se você vê que um objeto está acima do outro, é porque ele veio depois. O que está abaixo veio antes. Ok? Em alguns casos, talvez você não consiga concretamente comparar diretamente aqueles dois objetos. E aí você vai ter que usar a ordenação dos que já vieram para conseguir deduzir informação sobre outros, tá? Vou exemplificar para vocês. Como é que a gente saberia quem veio primeiro? Se veio o D ou se veio o E? Opa, perdão, o C. Quem veio primeiro, D ou C? Olha, se você olhar para o D e para o C, você não tem muito uma comparação, né? Eles estão distantes ali. Então, olhando só para eles, assim, não dá para dizer quem veio primeiro, se veio D ou C. Mas, como nós vamos ver, se a gente souber ordenar os outros, eles vão ter informações que vêm dessa ordenação. Vamos lá. O A está na frente de todo mundo, né? Ou seja, se a gente olhar estivesse olhando por cima, assim, o A seria o primeiro de cima. Então, com certeza, o A foi o último a ser colocado. E com isso, a gente já elimina a opção C. Não tem como ser a opção C, já que o A foi o primeiro, né, de todos. O primeiro não, perdão, o último a ser colocado. Quem está abaixo do A, todo mundo está abaixo do A, né? Mas o primeiro que está abaixo do A é o D. Vamos comparar, vamos olhar. Depois do A, a gente sabe que o A foi o último, né? Quem veio imediatamente antes do A? Pode ser o D, pode ser o E, pode ser o C, pode ser o B. B, C, D, E. O B, vamos olhar em ordem alfabética. Primeiro para o B. O B não pode ter sido o que veio imediatamente antes do A. E a questão é a seguinte. Você pode ver que o D cobre o B, certo? Então o B tem que ter vindo antes do D. O B veio antes do D. Então pode ter sido o D, né? Bom, entre o D e o B não pode ter sido o B. Então a gente já pode ficar de olho no B. E agora pode fazer comparações. Entre o D e o E, quem veio? O E veio depois do E. Perdão, o D veio depois do E. Porque o D, ele está cobrindo o E, né? Ele tem um pedaço aqui que está acima do E. Então, entre o D e o E, quem veio primeiro foi o... Quem veio primeiro não, quem veio por último, né? Quem veio mais perto do A foi o D. E aí, a questão agora é... Entre o D e o C, não podemos comparar, né? Porque eles não estão cobrindo um ao outro. Mas, você sabe que o C, ele veio depois do B. Ou antes, né? Bom, vou ficar falando depois e antes misturar. Mas o ponto é, o C, ele veio abaixo do B. Se o C está abaixo do B e o B está abaixo do D, essencialmente o C está abaixo do D. Então, quem está abaixo veio primeiro, quem está mais próximo do A é o D, certo? Então, já sabemos que tem que terminar com D e A. O último é o A,
penúltimo é o D. Próximo entre eles, né? Vamos marcar aqui os que nós já sabemos, já estão determinados. Então, o A está ok. O A está ok. O D está ok. Quem veio imediatamente antes do C? Opa, estou falando as letras trocadas. Quem veio imediatamente antes do D? Quem veio imediatamente antes do D? Tem que ser o que veio por último, né? Então, vamos comparar aqui. O B está acima do C. Então, o C veio antes. Ou seja, o C não pode ter sido o que veio imediatamente antes do D, porque ele veio mais cedo do que o B. Agora, comparando o B com o E. Quem veio antes, o B ou o E? Diretamente não podemos determinar. Não dá para ver se o D está acima, o B está acima ou o E está acima. Mas, novamente, nós podemos fazer a comparação indireta. O B está acima do C e o C, você pode ver que está acima do E, porque ele cobre o E. Então, o E com certeza veio antes do C e o C com certeza veio antes do B. Então, quem está aqui é o B. Ficaram agora, vamos lá, o B está certo, né? Ficaram agora C e E. Bom, o E você pode ver que está abaixo do C. Então, aqui, né, que foi o argumento que nós usamos para comparar o B com o E. Que o E está abaixo do C. Então, quem veio aqui primeiro foi o C. Quem veio antes do B foi o C. E o primeiro de todos foi o E. Então, a ordem é ECBDA, que é o item A. Ok? Essa é uma forma de determinar essa ordem, né? É claro que a gente poderia ter feito, em vez de olhar quem está mais acima, olhar quem está mais abaixo. Então, vamos ver aqui. Se fosse olhar quem está mais abaixo, entre o E... Vamos começar pelo A, né? O A não é o que está mais abaixo. Então, vamos para o B. O B é o que está mais abaixo? Não. O B está acima do C. Então, também não é o B. O C é o que está mais abaixo? Não. O C está acima do E. Então, não é o C. O E é o que está mais abaixo? Talvez seja. Ele está abaixo de todo mundo, né? O D é o que está mais abaixo? Não, ele está acima do E. Então, sobrou só o E para ser o primeiro. Então, de fato, o E é o primeiro de todos. Agora, vamos olhar entre os outros. Entre o A, B, C e D. O A é o que está mais abaixo? Sabemos que não, porque ele está acima do D. O D é o que está mais abaixo? Sabemos que não, ele está acima do B. O B é o que está mais abaixo? Não, ele é o que está acima do C. Então, o C é o que está mais abaixo. Então, resolvido o C. Vamos para o próximo. O A é o que está mais abaixo? Não, está acima do D. O D é o que está mais abaixo? Não, porque está acima do B. Então, o terceiro é o B. O A é o que está mais abaixo? Não, porque está acima do D. Então, o próximo é o D. E aí sobrou o A. Então, a ordem na qual foram colocados os papelões, né, os quadrados de papelão, foi E, depois C, depois B, depois D, depois A. Perceba que esse tipo de problema aqui, ele não tem nenhuma teoria, né? Esse é o tipo de problema que você poderia passar para uma pessoa enquanto vocês estão tomando um café. Você está lá tomando um café e diz, um desafio para você. Qual foi o primeiro papel a ser colocado aqui? Qual foi o último papel a ser colocado? Qual foi a ordem do papel? Isso tudo são probleminhas que são acessíveis para qualquer pessoa. Não precisa saber, nem precisa saber matemática para isso, né? É um problema de raciocínio lógico mesmo. Beleza? E é ótimo para estimular as crianças, né? Porque também isso é um problema que é um desafio. É um desafio de lógica. É um desafio que pode ser dado para qualquer pessoa. Então, é um problema que poderia a criança fazer antes do adulto, por exemplo, e isso é estimulante para a criança, né? Você poderia propor para duas crianças em níveis diferentes de estudo e o problema seria adequado para os dois. Poderia ser uma criança do nível A, um adolescente do nível 3. E aí a interpretação é a mesma. Não precisa de teoria, ok? Bom, isso encerra a explicação desse problema. Vamos passar para o próximo. O próximo problema, que também é da prova de 2018, diz o seguinte.
As casas brancas do retângulo ao lado são transparentes. Qual dos retângulos abaixo ficará totalmente preto se colocarmos o retângulo ao lado sobre ele? Bom, se a casinha é transparente, quer dizer que quando você colocar essa casinha, um retângulo sobreposto ao outro, o que vai aparecer aqui é o que estiver no retângulo de baixo, certo? Vamos colocar isso por cima, né? E vamos tentar descobrir o que vai aparecer no de baixo. O nosso objetivo é determinar em qual desses retângulos, quando você puser o de cima, o do lado, a figura vai ficar toda preta. Vamos lá. O que aconteceria se eu sobrepusesse esse retângulo aqui junto com esse, né? Se eu pusesse o do lado em cima do A. Você percebe que aqui essa casa é escura. Então aqui teria que ficar preto. Deixa eu pintar de preto com a cor correta. Aqui ficaria preto, por exemplo. Aqui é preto também, nessa casinha. Então esse aqui ficaria preto. Ó, aqui é preto. Esse aqui ficaria preto. Aqui é preto. Esse aqui ficaria preto. Mas as outras... e aqui tá branco, mas nesse é preto. Então, quando você juntar, aqui vai ficar preto. Por causa desse aqui. No entanto, essa casinha aqui é branca nos dois, certo? Se você sobrepuser esse retângulo nesse retângulo, como a casinha é branca nas duas, vai ficar branco, vai ficar transparente. Então a resposta não pode ser o item A. E agora nós também já entendemos qual é a estratégia para resolver o problema. É procurar em quais casinhas você vai ter um branco em cima de outro branco. Se tiver um branco em cima de outro branco, vai ficar branco. Um transparente com um transparente fica transparente. Então, essa é uma forma de você olhar para o complementar do problema, né? Em vez de você resolver o problema diretamente, você olha para o complementar. Claro que você poderia resolver diretamente também. Sair comparando casinhas brancas e casinhas pretas. E ver em quais ficaria preto. Mas essa estratégia de olhar o complementar já resolve uma grande parte da vida. Então, vamos olhar para a primeira casinha, aqui na primeira coluna, na segunda linha, né? Quem tem essa casinha branca? O item A tem essa casinha branca. O item C tem essa casinha branca. O item B tem essa casinha branca. O D, né? E o B também. Nossa! Então, o item E é o único que aqui vai ficar com a casinha preta. Então, vamos ver o que aconteceria com a sobreposição do item E com o enunciado. Claro que o item E tem que ser a resposta, né? Porque nem A, nem B, nem C, nem D é a resposta. Mas vamos ver o que vai acontecer. De cima é preta, então aqui fica preto. Esse é preto, esse aqui é preto, então aqui vai ficar preto. Esse é preto, então aqui vai ficar preto. Esse é branco, mas aqui é preto, então aqui vai ficar preto. Esse é preto e aqui é branco, então fica preto. Aqui é preto. Aqui é branco, lá é preto, fica preto. Aqui é branco, lá é preto, fica preto. Aqui é branco e lá é preto, vai ficar preto. Aqui é branco, lá é preto, vai ficar preto. Esse daqui é branco, mas esse é preto, então aqui vai ficar preto. E esse preto com preto continua preto e preto com branco vai ficar preto. Então, de fato, é a opção E. Beleza? Quais mensagens nós temos nesse problema? Bom, primeira coisa, né, você poderia resolver diretamente também, que é comparando tudo, tá? Perceba que esse probleminha aqui, como ele é um problema que você consegue chegar rápido na avaliação, é conveniente aparecer a resposta certa no item E, né? Porque aí se você não tivesse uma estratégia para procurar, como a gente encontrou a estratégia de olhar simplesmente essa casinha, aconteceria de que você teria que testar caso a caso. Outra casinha que você poderia ter testado é a casinha, vamos procurar quem tem essa casinha branca aqui. A gente deu sorte, né, de escolher a casinha logo que deu certo, mas
Poderia ser que nós pegássemos uma casinha que desse menos certo. Olha para quem tem essa casinha branca. Esse aqui tem essa casinha branca, então não pode ser resposta. Esse tem a casinha branca, não pode ser resposta. Aí você tem 3 possibilidades. Tá vendo? Seria C, D ou E. Aí você teria que procurar por outra casinha branca. Vamos olhar essa aqui. Quem tem essa casinha branca? Só o D, né? O D tem. Então, já não pode ser o D. Aí, só que ficou entre o C e o E. Procurar outra casinha branca. Vamos olhar para essa agora. Essa daqui, o C é branco, então já não pode ser o C. Sobrou o E. Perceba que, se você não der sorte de pegar a melhor casinha logo do começo, você pode ter mais trabalho, né? Poderia ser que você tivesse pego qualquer uma dessas 3, tentado, e aí você teria muito trabalho. Teria que verificar, não muito trabalho, né? Mas teria mais trabalho do que você precisou para resolver escolher a casinha certa. Então, quais foram as ideias aqui? Primeira ideia, nem sempre você tem que resolver o problema diretamente. Às vezes, você olhar para a negação do problema, ou seja, procurar quem não pode ser a resposta, ajuda na solução, tá? Você vai fazer por eliminação. Se esse não pode ser a resposta, esse não pode ser a resposta, esse não pode, esse não pode, só sobrou um. Esse método, ele é conhecido como o método do absurdo, tá? Não diretamente isso, né? Mas esse é o princípio por trás do que é chamado de método do absurdo, que é simplesmente você elimina todas as possibilidades que são absurdas e só deixa uma. A que sobrar tem que ser a verdadeira. Há quem diga que esse é o método utilizado pelo Sherlock Holmes nos livros dele, que ele vai olhando as possibilidades, aí ele vai testando uma por uma. Verifica se isso aqui é verdade. Se isso não pode ser verdade, já elimina. Vai para a próxima. É verdade? Se não for, elimina. E vai para a próxima. Enquanto ele não tiver testado, né, enquanto ele não souber quais são as hipóteses absurdas, ele vai verificando e aquelas hipóteses duvidosas vão ficando para o final. Até que ele possa testar e aí encontrar todas as absurdas e extrair dali o ouro, né? Extrair a hipótese que pode ser verdadeira. Se todas são falsas e se tem 5 opções, né? 4 são falsas, então você sabe que a verdadeira é a quinta, ok? Método do absurdo, problema de geometria, importante levar isso em mente, né? Porque aqui o que a gente está fazendo é transladar a figura na nossa mente. Inicialmente, bom, se você tivesse a cartolinazinha mesmo, né, com as partes transparentes, você poderia sobrepor isso aqui nesse carinha, por exemplo, e ver o que acontece aqui. Mas a gente não pode fazer isso, então a gente tem que encontrar um modo de mover nossa imaginação, né? Aqui foi por comparação direta. Eu comparei casinha, olhei essa casinha metodicamente, primeira casinha, compara com essa, sobrepôs. Olhei a segunda casinha, compara com essa, não sobrepus. Aí já ficou um buraco. E com isso nós conseguimos deduzir a ideia geral para resolver o problema, que era sempre olhar essa casinha de cima. Certo? Então, outro ponto importante, outra mensagem importante. Se seu aluno, se quem for resolver um problema, não sabe resolver diretamente, você testa casos, vai vendo que os casos vão te mostrar, o que é que os casos te mostram, e a partir daí você consegue generalizar, ver um caso geral, certo? Então, testei casinha por casinha, no item A. A escolha da casinha, eu não sabia a resposta, tá? Quando eu comecei a resolver o problema aqui com vocês, eu não sabia a resposta. Eu fui fazendo teste, entre aspas, ao vivo aqui, né? Fui vendo o que acontecia. Tivemos sorte de escolher a casinha boa, né? Que foi a casinha da esquerda do meio. Pronto, poderia ser que eu não tivesse visto qual era a casinha, mas eu poderia, só fazendo essa solução, perceber que um princípio bom para resolver o problema é... A caneta está dando pau. O princípio bom que poderia ser usado para resolver esse problema era olhar a casinha. Casinhas brancas com casinhas brancas. Certo? Independente do teste que fosse feito. Bom, então essa é a solução desse problema e vamos para o próximo. O último problema é um problema sobre a montagem de um cubo, que também é da prova de 2018. Vamos lá.
Observe como montar um cubo de papel. Dá uma figurinha, né, uma tira, e aí vai dobrando os pedaços e chega no cubo. E a pergunta é, qual das figuras abaixo pode ser usada para montar um cubo em que as faces opostas tenham a mesma cor? Vamos lá, como é que a gente pode interpretar isso, né? Você tem várias faces aqui, todas elas com cores diferentes. Uma coisa que a gente poderia observar inicialmente é, se você tem face com a mesma cor, então para cada cor tem que ter duas faces, né? Então, vamos observar se isso acontece. Aqui você tem duas cinzas escuras, duas cinzas, duas brancas. Na segunda também, terceira também, quarta, quinta. Então, essa ideia vale para todos os cubos já. Então, isso não nos ajuda na solução. Mas é importante saber esse tipo de ideia, né? Porque em outros problemas pode ser que ela surja e seja útil. Próxima coisa que a gente tem que descobrir... Bom, temos que descobrir agora uma estratégia, né? Que estratégia a gente pode usar para verificar se figuras, se as faces têm a mesma cor, né? Se faces opostas têm a mesma cor. Uma coisa que a gente pode observar é que se você tem uma face de um cubo, vamos olhar para essa face aqui, ela está conectada com essa. Então não tem como ser faces opostas essas duas, porque elas são adjacentes, né? Elas estão uma conectada com a outra. Ou seja, se as duas faces de uma cor forem adjacentes, elas não podem aparecer como sendo opostas no cubo. Se são duas faces são adjacentes na planificação, ela tem que ser adjacente na montagem, ok? Se elas não forem adjacentes na planificação, não quer dizer também que ela não seja adjacente na montagem, mas o outro lado é que vale, né? Se são adjacentes na planificação, obrigatoriamente são adjacentes na montagem. Então, vamos procurar se tem faces adjacentes aqui, com a mesma cor. No primeiro, ó, as duas brancas são adjacentes, as duas cinzas são adjacentes. Impossível que as brancas fiquem opostas umas às outras, ou as cinzas fiquem opostas umas às outras. No B, você não tem adjacentes com cores iguais, certo? E aí, o B é um candidato à resposta. Vamos olhar o C. O C, você tem duas adjacentes brancas. No D, nós temos duas adjacentes cinzas. E no E, nós temos duas adjacentes cinzas. Então, A, C, D e E, todas eliminadas. Podemos pensar por análise, né? Olhar por todos os casos e eliminar os casos, por eliminação, no caso, e ver que só sobrou o item B. Então, o item B tem que ter a resposta. Mas, para completar o nosso raciocínio, vamos ver como ficaria se fosse a montagem usando o item D, certo? Vou pintar aqui, a parte de cima vai ser cinza, né? O de baixo aqui é cinza. Aí temos branco, branco, e no meio, vou chamar isso aqui de preto e preto. Como é que ficaria? Vamos dobrar, fazer a dobradura que ele sugere aqui. Quando a gente fizer isso, essa face aqui vai ser branca, a de cima vai ser cinza, a de baixo vai ser cinza. A do meio é preta e a de cá é preta. Então perceba que, de fato, está acontecendo, né? De que essa branca, ela está oposta dessa branca. Essa cinza está oposta dessa cinza. E essa preta está oposta dessa preta. E aí a nossa figura vai ficar aqui na frente preto, aqui do lado branco e em cima cinza. Esse vai ser o cubo. Ok? E com isso nós verificamos, nós determinamos que de fato o B é uma resposta. Por eliminação nós já sabemos que o B
tinha que ser a resposta, porque numa prova de múltipla escolha se pressupõe que uma das alternativas esteja correta, né? Então, como 4 estavam erradas, a que sobrou é a verdadeira. Método do Sherlock Holmes. E aí, só por desencargo de consciência, né, só por completude, nós verificamos que de fato a B é uma resposta correta, certo? Então, se por acaso você tivesse chutado, vou olhar para esse B aqui, sem ter visto, sem ter notado a estratégia das casas adjacentes, se tivesse testado, vou testar o B e ver o que acontece na figura. Bom, deu certo. Então B é a resposta. Outra coisa, né? Porque também se pressupõe que numa questão de múltipla escolha de alternativas, você só tenha uma correta. Então, se o B está correto, todas as outras devem estar erradas. Beleza? Isso conclui a solução desse problema. Esse problema é um tipo de problema que acontece, que surge muito na UBMAP também. Lá, no caso, eles não vão colocar exatamente cubo pintado. Eles gostam de colocar coisa do tipo numeração, né? Que as numerações, as casas opostas somam em 7, por exemplo. Então, poderia colocar aqui as casas são 7. Então, em qual dos cubos você vai ter que que a soma de casas opostas é 7? Então, troca o preto e o cinza por números. Então, poderia colocar, digamos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse dado primeiro aqui, ele tem as casas opostas somando 7? Aí você poderia pensar nisso, né? Teria que fazer da planificação para o cubo. Ou então, se ele colocasse justamente aqui nas casas que somam 7, nas casas cinzas e pretas, né? 1 e 6 soma 7, o 2 e 5, 3 e 4. Bom, como tem casa adjacente somando 7, as opostas não podem somar 7, certo? E aí você pode extrapolar essa ideia para diversos problemas. Recomendo que quem estiver vendo aqui Por que Treina Alunos, procurem as questões que envolvem dados na prova da UBMAP, principalmente nível 1, mas às vezes do nível 2 também é factível para os alunos. E o que você pode fazer, se você quiser treinar seu aluno, é pegar esses problemas e converter essa questão da soma 7, que aparece muito, em coloração, do jeito que foi feito nesse problema, ok? Bom, agora vamos para a próxima etapa. Bom, gente, isso conclui nossa aula. Novamente, né, o nível A, nós podemos dividir em 3 áreas, aritmética, geometria e combinatória. Hoje nós vimos geometria, na aula passada nós vimos aritmética, veremos combinatória na próxima. As ideias de aritmética são ideias envolvendo números, geometria é mais envolvendo figuras e objetos, inclusive 3D, né, como nós vimos no caso do cubo. E combinatória é o que o nome diz, né, você combinar coisas. Mas a combinatória também envolve a percepção de padrão, a mudança o padrão que se repete, né, coisas que não mudam. Isso tudo é coisa de combinatória. Enfatizo, se vocês quiserem problemas para treinar alunos, procurem a prova da Olimpíada Canguru de Matemática, que vai ter problemas bem do mesmo nível do nível A, da mesma dificuldade do nível A, no caso, e as provas do nível 1 da UBMAP. Beleza? Espero que tenha tudo ficado claro. Qualquer coisa vocês podem avisar a mim ou ao monitor. E até a próxima aula.